Oi, eu sou a Fernanda e você está no Abracei um Cacto. E hoje tem mais um vídeo de dicas com plantinhas. Mais especificamente, como cuidar das plantas no inverno. Porque para quem não sabe, para quem é recente nesse mundo das plantas, as plantas costumam dar uma boa sofrida, pelo menos 95% delas, durante o inverno. São poucas plantas que conseguem passar essa época do ano de boa, sem nenhum cuidado específico. Especialmente as plantas de clima tropical, como as monsteras, as jiboias, os filodendros, as samambaias também sofrem bastante com o frio. Então hoje eu vim falar sobre esses cuidados com vocês. Mas por que acontece isso durante o inverno com as plantas? Basicamente, o metabolismo das plantas durante o inverno fica mais lento. É como se elas entrassem num tipo de hibernação, como alguns animais fazem, né, nessa época do ano também. Então é normal nessa época do ano as plantas amarelarem as folhas, perderem folhas. E se nasce folha nova, normalmente nasce num tamanho bem menor. Isso porque a planta está tentando economizar energia para quando chegar a primavera ela florescer novamente, digamos assim. Mas então vamos lá para a primeira dica. Se for possível, colocar as plantas quando começa a anoitecer dentro de casa ou do seu apartamento, se você tiver espaço. Porque à noite às vezes pode dar até geada, dependendo de onde você mora. Então essas noites mais frias do inverno costumam castigar bastante as plantas. Eu lembro que no ano passado, no inverno, eu não tinha tanto... Eu tinha uma certa quantidade já de plantas, né? Mas eu não tinha tantas plantas delicadas como eu tenho hoje, como a begônia maculata, as marantas e as costelas de Adão. Então são plantas um pouco mais delicadas nessa época do ano, que costumam sofrer com as temperaturas baixas, né? Mas mesmo não tendo essas plantas ainda no inverno do ano passado, eu lembro que algumas ficaram bem assim detonadas durante o inverno, porque eu ainda não sabia que acontecia isso durante essa época. Aí esse ano eu falei, não, nesse inverno estarei preparada. Então durante a noite eu guardo essas plantas especificamente que eu mostrei pra vocês dentro de casa. Aí de manhã eu tiro de novo elas pro quintal, porque eu não tenho muita luz dentro de casa. Especialmente nessa época do ano a minha casa fica bem escura. Então, para elas pegarem luz durante o dia, eu coloco elas para fora. Você pode fazer isso também, se você não tiver muita luz. Mas, infelizmente, não dá para colocar todas as plantas dentro de casa à noite. Eu tenho vasos muito grandes e pesados. Seria impossível ficar passando com eles todo dia para dentro de casa. Então, a solução que eu achei foi comprar uma lona, essas comuns de forrar chão para pintura, essas que usa para várias coisas. A gente até mostrou num vlog, a gente indo comprar essa lona, e o que eu fiz foi enrolar a beirada dela num cano PVC e fazer como se fosse uma cortina. Não protege 100%, vaza um pouco de vento das beiradas, mas tá resolvendo muito o problema do vento frio à noite aqui em casa. Aí durante o dia eu enrolo ela pra deixar a luz entrar e aí quando anoitece eu deixo ela aberta. E vou deixar assim lá até o mês de, sei lá, agosto, quando fica ainda um pouco frio. Outra coisa importante para se prestar atenção nessa época, a rega. Não dá para ficar mantendo a mesma rega que a gente tem durante a primavera e o verão. Mesmo se você mora numa região um pouco mais quente, essa época ainda vai fazer um pouco de frio. Então a água demora mais para evaporar do solo. Então se você manter o mesmo ritmo de rega, a água vai ficar acumulando e vai apodrecer as raízes. Então é sempre bom prestar atenção. Igual eu tô regando uma vez algumas plantas na semana, no máximo 2 vezes outras. Porque realmente não tá precisando, senão eu vou acabar estragando a planta. Mas é sempre aquela dica, coloca o dedo na terra
sente se sair sem sujeira é porque a terra tá seca. E se o seu dedo sair meio sujinho é porque a terra ainda tá molhada e não precisa de rega, beleza? Ainda sobre rega, mas mais especificamente aquela borrifada que eu já falei até em outro vídeo que eu faço bastante, não borrifar mais todo dia durante essa época, porque também essa água vai demorar mais para evaporar. E se você borrifar, assim como a rega também, é importante fazer de manhã, para dar tempo de evaporar o máximo possível. Nada de rega à noite, nem borrifar as folhas à noite. Outra coisa super importante, evitar ao máximo adubar as plantas durante o inverno. Tenta fazer isso uma semana antes de começar o frio mesmo, porque o que acontece? A adubação basicamente são os nutrientes que a planta precisa, né, para passar durante aqueles 15 dias, um mês, 3 meses, até a próxima adubação. Porque o que acontece? Como o metabolismo dela tá lento por causa dessa hibernação, ela não vai absorver os nutrientes no tempo necessário até você fazer a próxima adubação. Então, se você faz uma adubação uma semana antes do inverno e depois vai fazer outra em julho, ela não vai ter absorvido ainda os nutrientes da adubação anterior. Então vai acontecer um acúmulo de adubação, o que também prejudica. Acúmulo e falta de adubação é ruim para a planta. Então, se você quiser, faz uma adubação antes de entrar no inverno e depois faz outra quando acabar. 3 meses é o suficiente, porque ela está economizando energia, está economizando nutrientes. Ainda sobre solo, o ideal nessa época do ano, se sua planta ainda não tiver uma cobertura em cima da terra, essa é a época ideal para você fazer isso, porque assim protege também de geadas. Não só as folhas sofrem, mas também o solo também sofre com as baixas temperaturas, porque ali embaixo também estão as raízes da planta, então é importante proteger a casinha, a caminha dela. Então você pode fazer essa cobertura com casca de pinos, com umas lasquinhas de madeira, igual eu fiz nesse vaso que eu vou mostrar, com pedregulhos e até mesmo folha seca. Só tem que tomar cuidado, porque às vezes colocando matéria orgânica, quando você vai regando, pode acumular fungo. Só presta atenção para se acontecer algum funguinho nessa folha, nessas folhas secas, você retira. E a última dica é, caso você esteja precisando fazer uma poda na sua planta, tirar aquelas folhinhas secas, amarelas, umas folhinhas com fungos. Essa é a época perfeita, porque ficando essa folha amarela, como eu já falei em outro vídeo de dicas, a planta fica perdendo energia mantendo essa folha. Então é ideal, não precisa ter dó, faz uma poda, arranca aquelas folhinhas que estão feias e para quando chegar a primavera, ela tá bonitona de novo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que essas dicas ajudem vocês. E também, se você conhece alguém que gosta de plantas, compartilha com essa pessoa. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Tchau!